Olá! No dia 27 de maio, Tubarão completa 151 anos de fundação. E para celebrar esta data, a Prefeitura programou uma série de eventos que já iniciaram neste sábado. Como ainda estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, impedindo os eventos presenciais, eles vão ser exibidos no canal do YouTube da Prefeitura, nas redes sociais oficiais do município e dos veículos de comunicação da cidade. E para iniciarmos essa celebração virtual, vamos relembrar um pouco sobre a história de Tubarão. Para começar a entender a história de Tubarão, é preciso voltar no tempo. O município foi reconhecido no dia 27 de maio de 1870, quando foi sancionada a Lei nº 635, criando oficialmente Tubarão, território desmembrado de Laguna. Foi naquela década que aconteceu por aqui a imigração europeia, com predominância de italianos, seguida de alemães e outras nacionalidades. O nome Tubarão é derivado do cacique Tubanharô, que no Tupi-Guarani significa pai feroz. Era assim que os habitantes primitivos chamavam o rio que corta a cidade. E graças ao escritor e jornalista catarinense Virgílio Várzea, Tubarão é conhecida também como a Cidade Azul. O autor, encantado com as belezas das montanhas e com o rio refletindo o céu azul, atribuiu à cidade o dístico: o rio passa serpenteando e no seu rastro de prata banha a Cidade Azul. Mas o mesmo rio que encanta também foi capaz de causar destruição e marcar a história da cidade. Em 24 de março de 1974, Tubarão presenciou uma catastrófica enchente que deixou marcas profundas e vai ficar para sempre na memória de quem viveu o momento de perto. Naquele dia, o rio Tubarão subiu mais de 10 metros, carregando tudo o que encontrava pela frente. O Irmoto Ferchucci, na época, era prefeito da Cidade Azul, aos 33 anos de idade. Hoje, ele é um dos grandes pesquisadores sobre a enchente. A de 74 é uma enchente grande, né? Tubarão transbordou aqui na avenida, aqui, não se passava na avenida depois das 10 da manhã, mesmo com uma corda esticada entre a praça e o hospital, a gente não conseguia passar pelo volume e a força da água e pelos entulhos que a água trazia. Por volta de 2h30 da tarde, mais ou menos, a água começou a baixar e 5h30 nós já caminhávamos na avenida a pé até onde é o shopping hoje. E com uma facilidade grande porque a água havia baixado. E baixou por quê? Porque eu sabendo a história, no domingo à noite, o major comandante chegou para mim e disse: e agora, prefeito, o que é que nós vamos fazer? Digo: agora o senhor arruma dinamite aí que nós vamos estourar a Barra do Camacho. Aí nós fomos, estouramos a estrada que estava segurando a água e de madrugada estourou, abriu mais ou menos uns 200 metros de largura e por isso no dia seguinte começou a baixar a água a hora que o vento trocou, virou para o vento nordeste, aí então a água começou a escoar e na segunda-feira à noite, né, já tinha bastante gente retornando para suas residências para ver o que tinha acontecido. E tem aqueles que perderam tudo, né? Casa virada do lado avesso, né? Certo? Trilhos tortos, né? Todo esse problema surgiu e nós conseguimos. Em 1983, foi inaugurada a Torre da Gratidão, ao lado da Catedral de Tubarão. O monumento é uma forma de agradecimento a todas as doações recebidas pela cidade após a enchente. Até os dias atuais, Tubarão mantém viva a memória da enchente de 74 por meio de diversas iniciativas. Quem também eternizou o acontecimento foi o artista plástico tubaronense Willy Zumblick, que logo após a catástrofe pintou 3 obras, que hoje ocupam lugar de destaque no Museu da Cidade. Ao longo da vida, o pintor retratou as mais variadas ocasiões, realçando os aspectos históricos e sociais do povo da região. O tubaronense foi de tamanha importância para a Cidade Azul que lhe foi concedida a designação do Museu Willy Zumblick, no centro de Tubarão. O Geraldo Corrêa, que é mediador das obras de Zumblick, explica de que forma é possível conhecer a história da cidade por meio dos traços de Willy. As obras de Zumblick retratam a história de Tubarão
pela essência da pintura dele, na verdade. Elas retratam Tubarão pela figura de Zumblick, porque ele é o mentor de todo esse arsenal que nós temos aqui. Costumava retratar no início o cotidiano, né? Mais o cotidiano. Depois ele percebeu que ele poderia partir para uma linha mais histórica. Então ele acabou pintando, na verdade, muita coisa sobre a história de Santa Catarina. Tanto que ele é considerado o pintor das histórias de Santa Catarina. Ao longo dos anos, o museu tornou-se destino de tubaronenses e turistas. O local segue até os dias atuais, sendo palco de eventos culturais. Para Tubarão, uma coisa é certa: os desafios foram muitos e vão continuar aparecendo. Mesmo assim, como sempre, tudo é enfrentado de cabeça erguida, problema após problema, catástrofe após catástrofe, mostrando a força e garra de uma população que reconstruiu a cidade e se tornou referência no sul do estado. E agora seguimos juntos para um futuro ainda melhor. E por falar em cultura, o Coral Municipal de Tubarão, que foi fundado no ano de 1998, preparou uma homenagem especial para o aniversário de 151 anos da Cidade Azul. Os coralistas interpretaram canções demonstrando o amor e carinho que sentem por Tubarão. Vamos ouvir agora como foi essa homenagem.
Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone
ao longo destes 151 anos, o que não faltou em Tubarão foram histórias. Muitas pessoas passaram e ainda vão passar pela Cidade Azul. Vamos conferir agora a crônica Senhora Tubarão, que foi uma homenagem do escritor Maciel Brognoli e da Guarda Municipal por mais um aniversário do município. E aí, vamos dar uma corridinha na Beira-Rio? Ah, me desculpe, eu nem me apresentei e já fui fazendo um convite como se fôssemos velhos conhecidos. E somos! Você mora no meu coração desde o dia que veio ao mundo. Mas como sei que não lembras de mim, então eu vou me apresentar. Eu sou a Senhora Tubarão, sua mãe, e hoje comemoro 151 anos de idade, ao lado dos mais de 100 mil atuais filhos e filhas. Fico feliz por ser mãe de todos os tubaronenses, mas confesso que sofro toda vez que um filho é sepultado em minhas terras. Por outro lado, viver eternamente tem um ponto positivo. Serei mãe de incontáveis cidadãos que haverão de nascer e crescer em meu solo. Ah, um detalhe importante. Eu não me importo se o filho nasceu de mim ou se em algum momento da vida fui adotada como mãe. Acolho com carinho todos que queiram meu aconchego materno. Ofereço intenso amor sem fazer distinção. Valorizo de maneira igual todos os filhos e filhas, porém, não posso deixar de destacar a arte do meu filho querido Pedro Antônio Correia. Isso porque ele pintou quadros que retratam as várias caras que tive no decorrer desses meus longos anos de vida. Sem dúvida, seu legado artístico é uma importante contribuição para que as gerações futuras possam conhecer um pouco da minha história. Fico feliz quando minha longa trajetória é destacada em livros, pinturas, músicas, qualquer forma de arte que me homenageie revigora minha alma. Confesso, às vezes fico furiosa. Sopra o vento tão forte que sou capaz de derrubar árvores. Mas isso só acontece quando abusam da natureza. Aí eu fico triste e choro sem parar. E não esqueçam, é muito perigoso me fazer chorar, pois o excesso de minhas lágrimas pode até provocar enchentes. Mas o que eu desejo mesmo é ter muitos motivos para sorrir. Afinal, a maior parte do tempo eu sou mãe serena, amorosa, acolhedora, generosa, receptiva. Queridos filhos e filhas, em tempos de pandemia, eu não recomendo que vocês beijem ou abracem seus irmãos. Mas não se sintam tristes. Meu abraço é sol, meu beijo é brisa. Em dias de desamparo, ergam suas faces para a luz do sol e recebam meu abraço. Sintam a brisa tocar seus corpos e recebam o meu beijo. Queridos filhos e filhas, sou a mãe de todas as suas gerações anteriores. Serei a mãe de vocês até o último dia de suas vidas. E quando vocês partirem dessa terra, continuarei sendo mãe de seus descendentes. Como vocês sabem, hoje é o dia do meu aniversário. Então, quero fazer um pedido especial. Me amem, me conservem, me protejam, me elogiem por onde andarem, me façam crescer sem que eu perca a essência e, acima de tudo, tratem-se como irmãos. De sua amada mãe, Tubarão. Então, aceita dar aquela corridinha comigo na Beira-Rio? Autor, Maciel Brognoli. O programa especial 151 anos de hoje vai ficando por aqui, mas nós ainda temos muito para falar sobre Tubarão. Neste domingo, às 9 horas da manhã, uma missa em celebração do aniversário da Cidade Azul vai ser realizada na Catedral Diocesana. E às 7 horas da noite, também no domingo, ocorre o culto em honra aos 151 anos na Igreja A Verdade que Liberta. Você pode acompanhar as transmissões ao vivo na página do Facebook da Prefeitura e nos veículos de comunicação. O próximo programa especial é na segunda-feira, às 6 horas da tarde. Até lá!